Fala pessoal, eu sou Fabrício Bacianello. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse desejo que a gente tem muitas vezes de querer mudar o outro. E isso geralmente acontece porque a gente vê que a outra pessoa está caminhando por um lugar que não é muito bom, né, no nosso julgamento, que a gente vê que a pessoa está mal e a gente tem esse ímpeto de querer ajudá-la, ou se não porque a gente mesmo está desconfortável naquele relacionamento. E a gente então tem a intenção de que o outro se adeque ao nosso ideal, né, aquilo que a gente gostaria que o outro fosse dentro daquela relação, ou muitas vezes porque a gente está sendo muito machucado, muito ferido, pela maneira como o outro está tratando a gente, né? Então, falando aí primeiramente das pessoas que a gente tem essa vontade de mudar o outro, porque a gente vê que a pessoa está caminhando por um lugar que ela talvez não deveria, que está carregando muito sofrimento a ela, na maior parte das vezes isso acontece por uma projeção. Quando você para olhar diante das suas relações e você quis mudar, por exemplo, a tua amiga, né, dando algum toque nela do tipo, cara, não fica com esse cara não, sabe? Esse cara aí, pô, ele te trata mal, ele não é bondoso com você, ele não é carinhoso, ele não é amoroso. Muitas vezes essa amiga, ela tá passando por o mesmo tipo de relacionamento ou acabou de sair de um relacionamento que é da mesma maneira como você está se sentindo. Então, por uma projeção, ou seja, você enxerga aquilo que o outro é, ou aquilo que ele está vivenciando, algo muito incomum em você. Muitas vezes você não consegue mudar a si mesmo, então você transfere isso para o outro, porque é muito mais fácil, né, a gente querer a mudança do outro do que a nossa mesma. Por quê? Porque a gente está muito identificado com aquele ego, com aquela personalidade que a gente criou, ou que de repente a gente foi condicionado. Então esse daí é o primeiro ponto. E o que eu acredito, assim, fundamentalmente, é que quando a gente está querendo, de certa maneira, trazer isso à tona sobre a nossa visão em relação ao outro, com esse desejo mesmo de que a outra pessoa perceba o contexto que ela está, ou como que ela está agindo com você e com a realidade dela também, né? Isso daí é um lugar onde que muitas vezes a pessoa não está preparada para lidar com. E por diversas vezes, isso já aconteceu bastante comigo. Há um rompante de uma relação, seja ela amorosa, familiar, amizade, qualquer coisa dessa natureza, porque a outra pessoa não está predisposta à própria mudança. E como que a gente faz então para o outro mudar? Bom, primeiro, a gente não tem esse poder. O que a gente pode fazer é convidar a pessoa para um diálogo e ver se ela está aberta. Primeiro de tudo, assim, regra básica. Cara, às vezes a pessoa está te contando, está derramando um problema, uma experiência que ela está vivendo, né? Novamente, seja lá no campo profissional, em algum setor no que tange relacionamento. Depois que a pessoa falar, questiona ela se ela está querendo uma opinião tua ou se isso é apenas um desabafo, né? Eu às vezes faço isso, eu falo assim, irmão, para um brother meu, cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, velho, eu tô passando por isso daqui e tal, mas olha, não me fala nada não, eu só tô querendo falar para eu expurgar isso daqui, eu ficar mais leve e também me escutar e entender aonde que eu tô inserido, para eu ter maior clareza. É isso que terapia faz também, né? Porque você vai pegar muito profissional que talvez o cara não seja tão bom, ou a mulher, tá independente do gênero, mas só o fato de você estar ali falando, isso já alivia, né? Porque muitas vezes, né, pegando novamente o mote aí de relacionamento amoroso, você já falou tanto para suas amigas, né, sobre a relação tóxica que você tá, sobre, enfim, os problemas e defeitos, por assim dizer, que esse cara apresenta, e você não sabe transcender isso, que a pessoa vai ficando de saco cheio. E aí você é aquela pessoa que só tá ali reclamando o tempo inteiro, sugando o outro. Então a terapia tem esse papel também, não deveria ser isso, porque isso daí é o básico, mas ocupa esse papel. Mas é isso, sabe? Você chegar para outra pessoa e conseguir falar para ela, sem dar o seu pitaco, porque às vezes ela nem tá querendo isso, ela nem tá preparada, mas você conseguir abrir o coração assim, e num lugar de gentileza,
Fala para ela, pô, entendi, cara, me compadeço com a tua dor, pô, sinto muito pelo que você está passando. Você quer uma sugestão sobre isso? Você quer uma opinião, meu ponto de vista? Ou é apenas um desabafo? E aí, se você puder colaborar, contribuir com algo que vai mudar como essa pessoa está interagindo com aquele determinado problema, maravilha. Se não, aceita. Aceita e olha para você. E olha para você se você não está projetando alguma coisa que você precisa trabalhar em si mesmo, na outra pessoa, e por isso que você está com tanto desejo assim mesmo da mudança do outro. Maravilha? Bom, o segundo ponto é querer mudar alguém que está te causando muito mal. Então, novamente, dentro de uma relação amorosa, com mulher acontece muito isso, né? Mulher heterossexual. Você já foi lá, já trocou uma ideia com seu namorado ou com seu marido, já deu um esporro nele e nada aconteceu, nada mudou. Primeiro de tudo, se esse cara não tem o desejo real da mudança mesmo, o que é esse desejo real? Do cara estar no autoconhecimento, do cara estar numa terapia. Cara, sinto muito, esse camarada ele não vai mudar, você sabe disso, porque você já está nessa há anos. Talvez nem seja com o mesmo cara, mas se você parar para observar, o padrão de relacionamento que você vive só mudou o personagem. Mas a configuração, o temperamento é praticamente o mesmo. E é disso que você reclama em todos os seus relacionamentos. E é por isso que eu falo, se esse camarada que você tem uma relação, ele não está mesmo demonstrando, porque falar é muito fácil, né? Não, eu vou mudar, amor, me desculpe e tal. Às vezes o cara chora, né? Às vezes, muitas vezes, quando o cara vai para um lugar de agressão, né? Seja ela física ou verbal, aí vem, né? O ressentimento, o remorso, e aí você vai lá, acredita nele, porque ele falou, só que na verdade mesmo, você sabe que tudo isso daí é caô. Por quê? Porque ele não está demonstrando nas atitudes dele. E talvez ele venha com um presente ou alguma coisa dessa natureza, queira te proporcionar algum tipo de experiência, como um restaurante ou uma viagem que ele está bancando. Só que na real mesmo, as flores, o chocolate, o vinho, a viagem para Maldivas ou o restaurante, sei lá onde lá, cara, isso daí não vai preencher essa ausência que você está sentindo sobre um parceiro que tenha uma cumplicidade contigo, que tenha uma relação de respeito, de amor, de carinho, de verdade. E aí o que você faz? Você insiste, fica tentando mudar o cara e isso não funciona. Não só para relações, né, independente da natureza de relação, mas isso também ocorre em vários setores da sua vida, em vários ambientes, como, por exemplo, o trabalho. Você fica ali, você não está aguentando mais aquele trabalho, mas você tenta mudar a dinâmica do trabalho, o chefe, os colegas, você gostaria que fosse diferente, às vezes é muito longe, você pega trânsito para ir, você gostaria que fosse mais perto, e cara, não vai mudar. Às vezes não vai mudar, não está sobre o seu controle, percebe? Eu, por exemplo, né? Eu comecei aqui agora no YouTube e eu fiquei durante um bom tempo, né, depois da minha transição de carreira. Para quem não sabe, eu era modelo e ator e, enfim, depois de 12 anos insistindo na profissão, nas profissões, eu dei uma desencanada, mas agradeço imensamente, aprendi muito, ganhei o dinheiro que eu precisava e tudo mais, mas senti que eu precisava fazer uma transição, aquilo não me nutria mais, não me abastecia. E durante esse período que eu comecei a trabalhar como psicoterapeuta, terapeuta corporal e astrólogo, eu fui muito desenvolver meus conteúdos a fim de contribuir com a minha visão, mas também de conseguir pacientes. E no Instagram, aquele formato não se encaixava com a maneira como eu me comunico. Porque para mim, Fabrício, é muito raso. 1,5 minuto de Reels, coisa dessa natureza, para conseguir atingir público e conseguir seguidor e tudo mais. Eu não vou conseguir mudar a métrica do Instagram. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para uma plataforma onde que eu consiga discorrer meus pensamentos, meus sentimentos e atingir, e afetar, atravessar quem está interagindo comigo, quem está em sintonia, quem está me assistindo. Aonde que eu tenho esse maior tempo, né? Onde que
geralmente vão ter as pessoas que querem ali uma informação não tão superficial, um pouco mais profunda. É no YouTube. O que eu estou querendo dizer para você? Que não adianta muitas vezes você querer mudar o ambiente. Você tem que mudar de ambiente. Entende? Você tem que sair dessa relação tóxica, nociva que você está. Você tem que sair desse trabalho. A cidade que você mora não te agrada, você tem que fazer uma mudança de cidade, talvez de país. Só que a mudança, ela é muito benquista. Acho que para tudo, assim. Só que a gente tem um apego enorme. Às pessoas, aos lugares e a identificação daquilo que eu acho que eu sou. E esse ego que está identificado com tudo isso, ele vai querer te colocar o tempo inteiro nesse lugar que já é conhecido. Por quê? Porque o ego tem medo do novo. O ego tem medo daquilo que é desconhecido, daquilo que é misterioso. E é esse medo que não é real, porque o que é o medo? O medo são pensamentos construídos pela nossa própria mente. Não é verdade? O que é real é o risco. Mas essa falta de coragem, essa falta de conexão consigo mesmo, de entender o que é melhor para si mesmo. O que é melhor, o que está te motivando? Falo sempre isso, tenha o medo como uma bússola. Se está batendo o coração forte, pô, eu sei que dá medo. Mas vai com medo mesmo. Porque o que eu acredito fundamentalmente é que é muito melhor a gente sair de um lugar onde a gente não está feliz e a gente arriscar e falar, poxa, né, se não der certo, eu tentei, não era para ser. Mas não era mesmo? Não, tanto é que você tentou e não foi. Mas você fez. Então você nunca vai sofrer por um remorso. Ai, nossa, mas se eu tivesse insistido, mas se eu tivesse mudado de cidade... Cara, você fez todo o movimento que você poderia fazer. Se não aconteceu, não era para ter sido. E aí você recalcula a rota. O que eu acredito é que você não deve ficar insistindo em mudar os seus relacionamentos, né? Faça propostas para ter diálogos, né? Talvez você consiga mudar o outro, não com as suas palavras, mas com as suas atitudes. A palavra convence, o exemplo arrasta. Né? E se você não estiver bem dentro daquela amizade, dentro daquela relação amorosa, maravilha, cara. Pega a sua malinha, agradece tudo que você viveu com a pessoa e sai fora. Assim, da mesma maneira, é com emprego, com trabalho e qualquer coisa dessa natureza. Sabe? Eu acho que a gente perceber que somos seres mutáveis e a gente não precisa ficar fixo em nada é a chave de virada. A grande questão é como que você consegue fazer as transições que você precisa diante do desapego. E fica aí esse ponto de análise para você. Como que você lida com o desapego? Isso daí vai ser fundamental para você conseguir transcender qualquer tipo de situação que te gera desconforto e que você sabe que você não cabe mais dentro daquele lugar. E acho que um lance bom assim para você se questionar é se você se sente digno ou digna de viver boas relações nutritivas, seja lá com amigos, amigas, familiares, relacionamento amoroso. Se você se sente digno de ocupar um espaço com o seu servir, no qual você é remunerado e você está fazendo algo que realmente vem do coração. E se você se sente novamente nesse lugar de merecedor ou merecedora, de viver uma realidade um pouco mais leve, um pouco mais confortável, mais gostosa, e que você consiga mesmo verdadeiramente desfrutar do gozo da vida nas suas relações, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. Mas para isso, não adianta nada você só imaginar ou fazer o Ho'oponopono ou qualquer coisa dessa natureza, sendo que você não tem ou não está tendo as atitudes e as ações necessárias. Tanto para cortar aquilo que precisa ser cortado
e tanto para se jogar com muita coragem nas novas experiências que você se sente merecedor ou merecedora. Maravilha? É isso, gente. Obrigadão pela atenção de vocês. Um grande abraço e até mais. Valeu.